Após décadas de um rígido controle de natalidade, o país mais populoso do mundo enfrenta agora uma crise, gerando sérios problemas na força de trabalho, como a economia em desaceleração e o menor crescimento populacional em décadas. No vídeo de hoje você vai saber como foi implantada a política do filho único, as consequências que isso levou para o país e por que eles foram forçados a acabar com esse decreto e começar a implantar medidas para incentivar a terem mais filhos. Seja bem-vindo ao canal Panorama, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. A China começou a promover o uso do controle de natalidade e planejamento familiar com o estabelecimento da República Popular em 1949, embora tais esforços tenham permanecido esporádicos e voluntários até a morte de Mao Tse-tung em 1976. No final da década de 1970, a população da China estava se aproximando rapidamente da marca de 1 bilhão de habitantes. Com a nova liderança programática, liderada por Deng Xiaoping, começou a considerar seriamente a redução que havia se tornando uma rápida taxa de crescimento populacional. Um programa voluntário foi anunciado no final de 1978 que incentivava as famílias a não terem mais de 2 filhos, sendo preferível um filho. Em 1979, cresceu a demanda pelo limite de um filho por família. No entanto, esse requisito mais rígido foi aplicado de maneira desigual em todo o país entre as províncias. E em 1980, o governo central procurou padronizar a política do filho único em todo o país. Em 25 de setembro de 1980, uma carta pública, publicada pelo Comitê Central do Partido Comunista Chinês, à filiação do partido, apelou a todos para aderirem à política do filho único, e essa data tem sido frequentemente citada como a data oficial da política. O programa pretendia ser aplicado universalmente, embora fossem feitas exceções. Por exemplo, os pais pertencentes a alguns grupos étnicos minoritários ou aqueles cujo primogênito era deficiente podiam ter mais de um filho. Foi implementado de forma mais eficaz em ambientes urbanos, onde a grande parte da população consistia em pequenas famílias nucleares que estavam mais dispostas a cumprir a política do que em áreas rurais, com as suas tradicionais famílias extensas agrárias que resistiam à restrição de um filho. Além disso, a aplicação da política foi um tanto desigual ao longo do tempo, geralmente sendo mais forte nas cidades e mais branda na zona rural. Os métodos de execução incluíam a disponibilização ampla de vários métodos contraceptivos, oferecendo incentivos financeiros e oportunidades preferenciais de emprego para aqueles que cumprissem, impondo sanções econômicas ou outras contra aqueles que violassem a política e, às vezes, principalmente no início da década de 1980, invocando medidas como abortos forçados e esterilizações, este último principalmente de mulheres. O resultado da política foi uma redução geral nas taxas de fertilidade e natalidade da China após 1980, com taxa de fertilidade diminuindo e caindo pelo menos de 2 filhos por mulher em meados da década de 1990. Esses ganhos foram compensados até certo ponto por uma queda semelhante na taxa de mortalidade e um aumento na expectativa de vida, mas a taxa geral de crescimento natural da China diminuiu. A política do filho único produziu consequências além do objetivo de reduzir o crescimento populacional. Mais notavelmente, a proporção geral de sexos do país tornou-se enviesada para homens, aproximadamente 3 e 4% mais homens do que mulheres. Tradicionalmente, os filhos do sexo masculino, especialmente os primogênitos, são os preferidos, principalmente nas áreas rurais, pois os filhos herdam o nome e a propriedade da família e são responsáveis pelo cuidado dos pais idosos. Quando a maioria das famílias era restrita a um filho, ter uma menina tornou-se altamente indesejável, resultando em um aumento de abortos de fetos femininos, tornado possível após a determinação do sexo por ultrassom, aumento do número de crianças do sexo feminino que foram colocadas em orfanatos ou foram abandonadas e até infanticídio de meninas.
Um desdobramento da preferência por crianças do sexo masculino foi que dezenas de milhares de meninas chinesas foram adotadas por famílias nos Estados Unidos e em outros países, gerando uma situação em que havia menos mulheres disponíveis para o casamento. Outra consequência da política foi uma proporção crescente de idosos, resultando da queda simultânea no número de filhos nascidos e o aumento da longevidade desde 1980. Isso se tornou uma preocupação, já que a grande maioria dos idosos da China dependia de seus filhos para se sustentar após eles se aposentarem e havia menos filhos para sustentá-los. Uma terceira consequência foram os casos em que os nascimentos de filhos subsequentes após o primeiro não foram relatados ou foram ocultados das autoridades. Essas crianças, a maioria das quais sem documentos, enfrentaram dificuldades para obter educação e emprego. Embora o número dessas crianças não seja conhecido, as estimativas variam de centenas de milhares a vários milhões. Esforços esporádicos foram feitos para modificar a política do filho único. Além de exceções anteriores, como para minorias ou para aquele cujo primogênito era deficiente, essas medidas incluíam permitir que famílias rurais em algumas áreas tivessem 2 ou até 3 filhos e permitir que os pais cujo primogênito fosse uma menina ou que ambos fossem filhos únicos tivessem um segundo filho. A política do filho único foi aplicada para a maioria dos chineses no século XXI, mas no final de 2015, as autoridades chinesas anunciaram que o programa estava terminando. A partir do início de 2016, todas as famílias poderiam ter 2 filhos, mas essa mudança não levou a um aumento sustentado nas taxas de natalidade. Os casais hesitavam em ter um segundo filho por motivos como a preocupação de poder pagar por outro filho, a falta de creches disponíveis e a preocupação de como ter um filho afetaria suas carreiras. Além disso, décadas de mensagens e políticas dedicadas a limitar o tamanho da família a apenas um filho conseguiram consolidar o ponto de vista de que ter um filho era preferível. Com dados do censo de 2020 destacando a iminente crise demográfica e econômica alimentada por baixas taxas de natalidade, envelhecimento da população e redução das forças de trabalho, e em maio de 2021, o governo chinês anunciou que todos os casais poderiam ter até 3 filhos. Isso foi formalmente transformado em lei em agosto de 2021. Digno de nota, com essa mudança foi a promessa do governo de que também estaria promovendo mudanças políticas de apoio em áreas como emprego, finanças, creches e educação para abordar as razões sociais e econômicas pelas quais os casais até então hesitavam em ter mais filhos. E aí, o que você achou em saber sobre a política do filho único na China? Comenta aqui embaixo e me diz a sua opinião sobre isso. E até o próximo vídeo.